Orçamento secreto em xeque no Supremo Tribunal Federal. Assunto para o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui no espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Tudo bem? Doutor Quioche, o STF está analisando a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator, que a gente acostumou aí a chamar de orçamento secreto. No ano passado, a ministra Rosa Weber suspendeu as emendas parlamentares até que o Congresso garantisse aí a transparência e a execução. E agora, o que está em jogo, doutor Quioche? O que os ministros da Corte estão julgando em plenário? Eu acho que o voto da ministra Rosa Weber, que ao contrário da decisão passada, está julgando pela inconstitucionalidade, porque ela voltou atrás do bloqueio do pagamento de verba por causa da promessa do Congresso Nacional de que a partir de 2022 haveria transparência e publicidade. E, de fato, foi editada a resolução número 2 de 2021, que não trouxe nada de transparência, ficou como estava antes. Então, ela se sentiu enganada. Por isso que ela votou pela inconstitucionalidade. Agora, os parlamentares se apegam, dizendo que é uma prerrogativa parlamentar fazer essas despesas. Mas aonde? Isso não cabe dentro do princípio federativo, em que há autonomia e independência dos poderes. Então, o Poder Legislativo ele tem que legislar e fiscalizar a execução orçamentária pelo Executivo. E o sistema presidencialista de governo também não permite um sócio na gestão da coisa pública. É só o presidente da República que governa o Estado como? Direcionando os recursos orçamentários para o cumprimento das finalidades previstas no plano de ação governamental. Não há regime de condomínio na administração pública federal. Isso é impensável. Como é que deputado vai fazer gasto se ele tem a missão constitucional de controlar e fiscalizar a despesa pública, feita pelo Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas? Isso é impensável, porque nós não estamos no sistema parlamentarista de governo. Parece que os deputados se sentem como integrantes do sistema parlamentar, e o relator é a espécie de primeiro-ministro, né? Ele que fatia as verbas, distribui para os deputados sem nominar para quem, entendeu? Ele gasta no que quiser, muitas vezes descamba para o ato de corrupção, como é o caso dos famosos tratoraços, né? Que superfaturaram 298% a mais do preço de mercado, desvio de verba do Rio São Francisco e Parnaíba, fazendo obras que distam mais de 1.500 quilômetros distante do local, né? Isso não tem sentido, isso daí. Mas eles estão ameaçando boicotar a votação do PEC de transição, que garante o recurso do Bolsa Família para 2023 e 24, segundo o projeto original. Entendeu? Estão mexendo aí no calcanhar de Aquiles do governo para ver se o Supremo muda de orientação e mantém a emenda do relator. Por isso que a votação que era para ser feita na Câmara, da PEC que fura teto de gasto, foi adiado para hoje. Nem sei se vai acontecer, porque está uma briga de foice. Entendeu? Então, estão falando em fatiar essa PEC aí, reduzir para apenas 2023, no que eu estou de pleno acordo. 2024, o novo governo tem tempo de sobra para planejar a obtenção de recursos financeiros para o orçamento de 2024. Por que tem que furar teto de gasto? Doutor Quioche, na verdade, o governo que entra aí, o governo do Lula, tem que acabar mesmo, né, com o orçamento secreto, porque as emendas de relator são erradas aí de tantas maneiras, né, que é até difícil aí de enumerar. O senhor até enumerou falando aí que o Congresso se torna aí sócio do Executivo, né? E o erro mais gritante é que as emendas são secretas, né? Não tem como fiscalizar. E depois elas não seguem nenhum critério técnico, como o senhor
mesmo explicou. São cidades minúsculas recebendo aí muito dinheiro, enquanto as capitais ficam sem recursos, né? Transformaram aí o presidencialismo de coalizão em presidencialismo de extorsão, né, doutor Arara? Precisa realmente acabar com isso. Então, ele fala em prerrogativa, mas não é a prerrogativa deles é fazer emenda na comissão mista de orçamento durante a tramitação do projeto, na forma do parágrafo 3º do artigo 166. Ele pode fazer uma emenda para corrigir equívocos da proposta original, pode fazer emenda para criar despesas, contanto que não contraria o plano plurianual de investimento e a lei de diretrizes orçamentárias, que serve exatamente para orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Então, só que ele tem que fazer a indicação expressa da fonte de custeio. Como? Essa fonte só pode ser originária da anulação de dotação prevista na proposta original, sendo intocáveis a dotação para pagar serviço da dívida, para pagar a folha e para transferências constitucionais tributárias. Logo, o espaço de manobra do parlamentar é pouquíssimo. Por isso que eles podem negociar com o executivo para o executivo mandar uma mensagem aditiva alterando a proposta original. Circunstância essa que sempre levou ao atraso na votação da lei orçamentária, que sempre foi aprovada no curso da execução do orçamento, né? E, doutor Piotti, Isso que está na lei. Agora, não tem nada a ver com a emenda do relator. Como você falou, não há critério. É o relator que chama a si a responsabilidade para distribuir para senador e deputado integrantes do Centrão e o resto. Como é que fica? É uma concorrência desleal, quebra o princípio da isonomia na disputa eleitoral. e sem dúvida também, doutor Piochi, falando aí, questionando o volume de recursos empregados aí na distribuição dessas emendas de relator, né? E o Arthur Lira, no Congresso, está fazendo tudo para tentar salvar aí o orçamento secreto. Ele tem uma resolução que altera a forma aí como a emenda é registrada no sistema da Câmara, identificando o nome do parlamentar. No momento aí da indicação da verba orçamentária, né? É suficiente? Não é, né, doutor Pioche? É muito dinheiro na mão aí de poucos parlamentares que defendem, como a gente viu aí no governo Bolsonaro, parlamentares da base governista, com muito dinheiro, se tornando, como o senhor mesmo falou aí, sócios do executivo. Esse episódio está ficando cômico. Provavelmente eles vão editar a resolução número 3, que é 2, apesar de prometer não trouxe transparência, vai trazer transparência. Só que, no meu entender, a emenda vai sair pior que o soneto, vai dar transparência a algo que é inconstitucional, a algo que é ilegal, a algo que atrita com o princípio federativo, a algo que contrasta e conflita com o sistema presidencialista de governo. Então, é melhor que continuasse secreto, né? Agora, fazer essas coisas com transparência e publicidade, quer dizer, colocar toda a irregularidade, toda a afronta a dois princípios constitucionais, trazer isso à tona, é pior do que o orçamento secreto. Doutor Kelch, mudando aí de assunto, nessa quinta-feira a Polícia Federal fez buscas aí contra os bolsonaristas suspeitos de organizar aí atos antidemocráticos, né? A gota d'água foi o vandalismo pelas ruas do Distrito Federal, com depredação, carros e ônibus incendiados, né? E o presidente Bolsonaro e aliados se tornaram réus no Tribunal Superior Eleitoral por ataque às eleições. A partir de agora é um caça às bruxas, doutor Piotti? O senhor acredita que alguém será punido? Há chances para isso? Sim, né? Porque são 100 mandados de busca e apreensão e parece que tem 5 ou 6 mandados de prisão, né? Então já estava na hora de a polícia agir, porque tantos dias se passaram após a proclamação dos resultados e esses indivíduos continuam perturbando a democracia brasileira, fazendo obstrução de estradas, né, que prejudica
a circulação de riqueza no país inteiro, né? Então, por isso que o ministro Alexandre de Moraes, dentro daquele inquérito de combate a atos antidemocráticos, ele expediu 100 mandados de busca e apreensão. Então, as pessoas atingidas vão ficar com a conta bancária bloqueada, né? E a busca e apreensão tem por objetivo encontrar evidências de sua participação nesses atentados, como faixas, como instrumentos de incitação pública, né? Inclusive incitação das Forças Armadas para intervir. Então, essa baderna tudo tinha que acabar mesmo, né? E, doutor Kiyoshi, além disso, essa indicação aí do presidente Bolsonaro e os aliados aí se tornarem réus aí por ataque às eleições durante todo o processo eleitoral. Isso vai configurar crime e punição no futuro? Sim, quer dizer, não sei se vai chegar à condenação, mas que seguramente, quando ele for apeado do poder, vai ter inquérito, vai ter processo contra ele, é, é quase certo, né? Porque não só pelos atos comissivos, né, que você acabou de falar, mas ele peca pela omissão. Ele não levantou a voz contra esses vândalos. Por que ele não falou em cadeia nacional, né, que tem que cessar esses ataques? Por que ele não falou isso? Entendeu? Parece que até está aplaudindo, né, silenciosamente, né? Então, o silêncio dele estimula a ação dos radicais, né? Doutor Kiyoshi, voltando aí ao Congresso, além aí dessa movimentação para garantir o orçamento secreto, o Congresso tem aí nas mãos a votação da PEC da transição, como o senhor já mesmo encaminhou. O senhor acha que agora é hora aí de acabar com o teto de gastos? O novo governo Lula vai conseguir derrubar o teto de gastos, mesmo se a PEC da transição não passar? O PEC ou sem PEC, aprovado ou não, pela metade ou integralmente por 2 anos, eles vão furar o teto, porque o presidente Lula não vai querer voltar atrás da palavra empenhada e deixar de pagar os R$ 600. Então, de qualquer forma, ele vai pagar, entendeu? Então, vai furar o teto. E os deputados que estão falando que vai votar contra, que vai modificar, não sei o quê, eles são os mais interessados, né? Aí sobra recursos para emenda do relator, não é? Então, eles são os interessados. Agora, se você acabasse com essas remendas do relator, que já gastou em torno de quase 60 bilhões desde que entrou em vigor no governo Bolsonaro, não precisaria dar calote nos precatórios para pagar o Auxílio Brasil, entendeu? Entendeu? Então, é interessante, né? Ficar falando em prorrogar o teto de gasto até 2024 para continuar pagando R$ 600 por mês a 32 milhões de brasileiros, e, ao mesmo tempo, eles ficam atrás de um mecanismo espúrio que torna os deputados e senadores sócios do governo. Eles são governantes. Olha, assim não há país que aguente, né? O governante tem que ser um só, né? Agora, com tanta gente dando palpite, né? Quem é que vai conseguir executar o plano de governo? Mas ninguém. Então, deveria canalizar esse recurso do emenda do relator para pagar os pobres, né? Já que eles falam tanto em defesa dos pobres, né? E o senhor acha que o governo Lula entra com força para negociar com o Congresso aí uma revisão desse orçamento secreto? Pelo menos uma diminuição desse volume absurdo de recursos que está na mão dos parlamentares? O Supremo Tribunal Federal, ao que tudo indica, declarar a inconstitucionalidade, que é gritante, é solar, é lapidar, o presidente e os líderes do Congresso, da Câmara e do Senado vão encontrar um outro mecanismo de vir uma emenda do relator RP10 ou RP13, RP15, entendeu? Muda algumas expressões e continua a mesma irregularidade, que é exatamente falta de transparência, falta de critério na distribuição. Então, essa verba, que ele chama emenda relator, é para ajudar a reeleição dos apaniguados do poder, para ser mais linguagem direta, integrantes do Centrão.
Sem dúvida. E quem não faz parte do Centrão, que se dane. Sem dúvida, essa é a realidade. Doutor Quioche, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu agradeço, Vivi. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAPT, doutor Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.